E aí, gente, Hackman aqui. A gente vai continuar falando sobre o primeiro paper do canal, né? Prototeorias, sobre a consciência, né? Sobre propriedades metafísicas agindo na consciência. E aqui, desse paper aqui, eu vou mostrar uma equação aqui que a gente já mostrou em outros vídeos, relacionada à teoria da integração da informação. E aqui essa equação não é difícil de entender, bem simples, por sinal. Esse CPSC são ações não, né? São experiências passadas no sistema neural. Então, por exemplo, vamos supor que a memória seja armazenada nas sinapses, vamos supor. Então, essas memórias armazenadas, elas são as experiências passadas da pessoa, né? Então, no seu cérebro, o seu cérebro consegue armazenar a informação passada de uma forma hierárquica. O que é hierárquica? Ele pode descartar memórias que sejam inúteis, né? Obviamente. Ele guarda memórias ou coisas importantes das suas experiências, e que é o SP ali, né? S elevado a P. E SC ali seria a atual, né? Seria as experiências no sistema, as experiências que estão sendo representadas e processadas no sistema neural agora. Então, SP, as passadas, de uma forma hierárquica, e SC agora. Essa SC a gente poderia definir como microgênesis, né? Que eu vou falar mais pra frente, em outros vídeos. Microgênesis é uma coisa relacionada a... Pensa num vídeo ao vivo. O vídeo ao vivo você vê agora. Né? Microgênesis tem a ver com a capacidade neural de ver o agora, né? De representar o agora, as ações atuais. Então, SP, ações passadas, SC, ações atuais, no sistema S, em um sistema S, um sistema neural S. E a relação desses dois parâmetros, né? As experiências passadas e atuais vão dar o valor de S minúsculo, que vai ser o parâmetro principal relacionado ao sistema em si, né? Enfim, só isso que eu teria que explicar. E aqui, do nosso próprio artigo, a gente vai aqui citar, por exemplo, formular uma equação bem simples para definir a entropia no sistema relacionada a essas experiências, né? Não a entropia em si, mas talvez a forma que esses sistemas eles se interajam para produzir o sistema S final ali na parte da direita, que seria a sua atividade neural atual. Não atividade atual, mas talvez atividade futura, enfim, algo desse tipo. Então, aquele símbolo ali, o sigma, né? É a soma dos parâmetros AI, BI. Esse AI, BI tem o AI, BI normal e o AI, BI primo, né? Que é basicamente outras propriedades relacionadas às coordenadas a B, né? Deveria ter posto uma imagem relacionada a isso. Mas basicamente pensa que esse ABI é uma coisa e esse ABI seria outra coisa relacionada ao sistema. O A e o B representam subsistemas. Então, na nossa mente, a gente vai definir a nossa mente como um sistema, né? Esse sistema vai ter vários sistemas subdivididos, como por exemplo, relacionado a pensamento, relacionado à linguagem, emoções, por exemplo, na basal ganglia, na parte do córtex, as partes motoras do cérebro, né, de controlar braços, pernas, da parte visual, né, ali na parte inferior do cérebro, inferior na parte de trás, né, no caso, relacionada à visão, né, acho que é chamada de V1, o visual cortex, né, córtex visual. Enfim, tem várias partes do cérebro que a gente sabe o que eles fazem, né? Essa parte aqui controla braço, perna, essa parte aqui regula sangue, essa parte aqui é relacionada à visão, essa daqui é relacionada a processar a audição. Então, cada função do cérebro é definida aqui, nessa teoria, como subsistemas. Então, a gente tem o sistema como um todo, que é o cérebro como um todo, e os subsistemas que são definidos por A e B. Então, a soma desses subsistemas, eles conseguiriam tanto armazenar quanto produzir as experiências passadas e as atuais. Então, por exemplo, seu sistema de linguagem, ele consegue tanto armazenar informações relacionadas à linguagem e também como falar. Tanto guardar informações quanto gerar informações ou acessar informações passadas da linguagem que você aprendeu.
Então, por exemplo, você aprende francês, espanhol, e mesmo depois de muito tempo você lembra de algumas coisas que você aprendeu no passado. Eu tenho experienciado isso com o japonês, né? Que às vezes eu vejo letras em japonês, né? E eu lembro da época que eu aprendi algumas coisas por causa que eu ainda lembro algumas coisas dos cursos que eu fiz. Então, basicamente, isso daqui é a soma dos parâmetros do subsistema A e B que seriam relacionados às ações passadas e atuais do sistema, que produziriam S, que seria o sistema como um todo. E esses subsistemas, A e B, pensa... Eu pus A e B para ficar simples, tá? Para não pôr muita coisa. Mas pensa que cada um desses poderia ser um grupo de subsistemas, né? Então, por exemplo, subsistema S1, S2, S3, S4. Então, não confunda o S daqui com o S daqui, tá? Talvez a minha notação esteja muito confusa, mas esse S aqui não tem a ver com esse S aqui. Esse S aqui é de subsistema, aquele outro S é do sistema como um todo. Então, o subsistema S1, S2, S3, S4 são partes do cérebro diferentes. Uma relacionada à linguagem, outra relacionada à parte motora. Aí você pode dizer, mas pô, esses subsistemas eles não estariam isolados, né? Eles têm que estar conectados com o cérebro como um todo. Sim, isso é óbvio. Esses subsistemas eles estão como um todo interligados, mas no fim eles têm assim uma individualidade. Senão o cérebro ia ser uma bagunça, né? Se não tivesse cada um para fazer uma sua função. Então, por exemplo, o S1, vamos supor que o S1 é relacionado à linguagem. Então, para definir o número de conexões e dos parâmetros relacionados a esse sistema de linguagem, por exemplo, a gente vai ter a soma relacionada ao parâmetro I ali, esse R significa resposta, né? Response em inglês. Então, a soma relacionada aos vetores relacionados no campo vetorial, né? Os vetores relacionados a parâmetros de onda relacionados à resposta no sistema. E esse ST é estímulo. Então, por exemplo, você põe na frente de um rato comida, queijo. O queijo ele vai fazer o estímulo no rato. Então ele vai cheirar o queijo, ele vai olhar para o queijo, então a parte visual, a parte olfativa, e ele vai tentar ver se tem algum inimigo ao seu redor, que seria a parte relacionada a processamento relacionado a perigo, né, emoções. Mas ele deu o estímulo. O estímulo está sendo processado agora pelo o sentido olfativo, visual. E a parte primitiva do rato, né, vai ter uma relação aí com o estímulo, né, se o estímulo realmente vai funcionar. Então o rato normalmente gosta de queijo, então vamos pegar isso, é um estímulo. E o estímulo, que é produzido pelos sentidos do rato, vai gerar uma resposta. Então, basicamente, a gente vai dizer que a soma dessas respostas de estímulos nas conexões, então as respostas e estímulos do seu ambiente, né, vão definir vão assim gerar as conexões no sistema, no subsistema que você tem que usar. Então, obviamente, para experiências específicas, para tarefas específicas, um ser humano ou qualquer animal, ele vai usar partes do cérebro específicas, com mais intensidade. A gente vê isso em ferramentas como, por exemplo, ressonância magnética, né? Não, essa ressonância magnética não. Não lembro de cor uma que... Qualquer técnica visual de você ver as ocorrências mais fortes aí relacionadas à densidade aí de quais partes estão sendo mais importantes numa tarefa, mais usadas, né? Metabolicamente, né? Quimicamente, enfim. Então aqui é basicamente isso. Então seria a soma das respostas e estímulos relacionados ao sistema. Então essas respostas e estímulos vão ser processadas no cérebro, tá? A gente não está levando em conta isso nessa equação. E esse C é relacionado a conexões. Conexões N. Então esse sistema ele poderia ter um número de conexões que poderia ser de 100 mil neurônios, poderia ser de 200 milhões, enfim, 300 milhões, não importa. O número de conexões ele é de acordo com o sistema e relacionado aos estímulos e às respostas no sistema. Então é isso. Então é basicamente o que eu quero dizer, né, um resumo, é que o cérebro ele é um sistema como um todo, mas ele é dividido em subsistemas. Por que a gente divide em subsistemas? Porque nenhum sistema em si
ele não tem uma divisão, né? Então, o sistema em si, do cérebro, né, ele vai ter que ter divisões, obviamente, cada função, e essas funções elas podem ser definidas como subsistemas. Aí você pode falar, nossa, e se a gente criar um subsistema para o próprio subsistema? Aí, calma aí, mais pra frente. Mas basicamente eu acho que essa é a melhor maneira de a gente dividir o cérebro em partes e analisar suas conexões de uma forma mais acurada, né? Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.